Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Conquistar. Eu sou a professora Gabriela Costa e estou acompanhando vocês nesta aula. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a aula de número 12, que terá como título Verás que um filho teu não foge à arte. O nosso objeto de conhecimento é a concepção de arte. E agora nós vamos para a dúvida da nossa aula. E a dúvida da nossa aula, vamos ver? O Brasil faz arte? O que vocês pensam sobre isso? O Brasil faz arte? Nós temos uma produção artística genuinamente brasileira? Então, vocês vão ter um tempo para fazer uma reflexão sobre essa dúvida e daqui a pouco a gente volta com a nossa aula. Vamos iniciar nossa aula prestigiando esta imagem de São Paulo, por volta do ano de 1922. Por quê? O conteúdo da nossa aula acontece neste cenário de São Paulo, né, neste momento de 1922. Então, a gente vai começar a conversar sobre o que aconteceu em São Paulo nesse período. Em 30 de janeiro de 1922, o jornal A Gazeta trazia uma nota de arte. Um grupo de distintos cavalheiros, dizia o texto, vai tentar a organização de uma semana futurista, que será, sem dúvida, o maior escândalo artístico de que se tem notícia em São Paulo. O tom era de alerta, de antecipação de uma batalha. Criou-se aí uma preocupação, um tom de alerta, né? Eles vão fazer o maior escândalo artístico que se tem notícia em São Paulo. Olha a preocupação aí que trazia nessa notícia da Gazeta, que estava chegando, estava se aproximando um movimento que nunca tinha sido visto no estado de São Paulo. E a gente vai conhecer o que foi esse movimento. A Semana de Arte Moderna ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, de 11 a 18 de fevereiro de 1922, tendo como objetivo principal renovar, transformar o contexto artístico e cultural urbano, tanto na literatura, quanto nas artes plásticas, na arquitetura e na música. A Semana de Arte Moderna, ela foi um movimento cultural. Ela não aconteceu só nas artes plásticas, ela aconteceu em várias vertentes da arte. Então, foi um movimento que transformou a história da arte brasileira. Lembra que a gente viu que lá naquela notícia da Gazeta estava trazendo um alerta, porque a sociedade estava preocupada com que esses artistas futuristas que estavam pensando no futuro, eles iriam trazer, né, com a intenção de que eles estavam fazendo esse movimento. Era muito burburinho que estava acontecendo, o que iria acontecer nessa Semana de Arte Moderna. E agora a gente vai ver uma imagem da Semana de Arte Moderna, do folheto que foi, do que aconteceu naquela semana. A gente tem aí, ó, Semana de Arte Moderna de 1922, que esse era um selo, né, Brasil, Correio. Então, toda a nossa produção artística, a partir desse movimento de 1922, ela sofreu uma forte alteração. E a gente vai ver agora as características da Semana de Arte Moderna. Uma vez que o intuito principal desses artistas era chocar o público e trazer à tona outras maneiras de sentir, ver e fruir a arte, algumas características deste momento foram, a gente vai ver agora
algumas características do que foi essa Semana de Arte Moderna. A ausência de formalismo, eles começam a trazer uma produção artística que não se preocupa com o formalismo. Então, eles tentam trazer ali produções artísticas, né, que se afastem dessa formalidade. Outra característica que nós temos é a ruptura com academicismo e tradicionalismo. Tá aí relacionado ao que a gente falou sobre a questão do formalismo, né? Eles tentam romper com esse academicismo, com essas normas rígidas que vêm da academia. Quando a gente fala da academia, a gente fala da academia das artes, da academia das letras, né? E do tradicionalismo. Eles queriam fugir dessa tradição. Influência das vanguardas artísticas europeias. Futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e expressionismo. Existia uma influência dessas vanguardas artísticas europeias, só que eles tentavam trazer uma arte, uma obra de arte genuinamente brasileira. Não quer dizer que não existiam influências dessas vanguardas. Sim, existiam. Era uma característica da Semana de Arte Moderna trazer a influência dessas vanguardas artísticas e como eles utilizariam essas influências na produção de uma arte genuinamente brasileira. Outra característica foi a valorização da identidade e cultura brasileira. Então, aqui chegou uma das principais características desse movimento, a valorização da identidade e cultura brasileira. Era muito comum a valorização das vanguardas europeias, das produções artísticas europeias, que traziam características europeias, não brasileiras. Não faziam referência com a cultura brasileira. Então, a valorização da identidade da cultura brasileira, ela foi o grande marco desse movimento da Semana de Arte Moderna. Outra característica que nós temos é a fusão de influências externas com os elementos brasileiros. Ou seja, eles pegaram a influência daquelas vanguardas europeias e misturaram, fizeram uma fusão com os elementos brasileiros. Outra característica que nós temos é a liberdade de expressão. Aqui o artista brasileiro, ele quer estar liberto. Ele quer ter a possibilidade de mostrar a sua arte, né, de não se preocupar com padrões. Ele queria ali mostrar a identidade brasileira, a cultura brasileira, trazer os traços do brasileiro nas composições que a gente tem aí a partir da Semana de Arte Moderna. Os pintores tentam trazer elementos, inclusive, das feições do brasileiro, da pessoa brasileira, sem os traços europeus que tinham nas composições artísticas que estavam, né, em vigência naquele momento. Eles queriam trazer uma arte genuinamente brasileira, ter uma liberdade para se expressar. A aproximação da linguagem oral com a utilização da linguagem coloquial e vulgar. Isso foi um choque, né? Como assim utilizar uma linguagem vulgar? Porque o artista ele queria se aproximar da linguagem brasileira, da linguagem oral, né? Então ele colocava ali na sua produção, nos seus poemas, na sua música, muito da linguagem coloquial que era utilizada naquela época, lembrando que estamos falando de 1922, quando ocorreu a Semana de Arte Moderna Brasileira, e então ele tentava se aproximar da linguagem coloquial daquela época e muitas vezes utilizando termos vulgares, que eram termos utilizados naquele momento. Temáticas nacionalistas e cotidianas. Então eles tentavam aí trazer para as suas produções temáticas cotidianas do nosso dia a dia e temáticas nacionais, aquelas temáticas que se aproximavam do contexto brasileiro, da realidade do povo brasileiro. Então, o artista ele estava cansado de trazer sempre aquela temática europeia, sempre aquela produção artística europeia. Ele queria trazer ali uma produção artística brasileira. E foram vários artistas que participaram desse movimento, que foi um grande movimento da semana, que se iniciou, né, na Semana de Arte Moderna, e a gente vai conhecer alguns deles. Por exemplo, a gente tem como principais artistas Mário de Andrade, que nós estamos vendo aí a imagem dele, que ele faleceu em 1945, ele teve uma
grande importância nesse movimento da Semana de Arte Moderna. Outro artista que nós temos é Oswald de Andrade, que faleceu no ano de 1954, que ele foi trazendo ali a sua preocupação com uma arte genuinamente brasileira, tentando trazer a produção brasileira para a produção artística local. Outro artista que nós temos de grande referência desse movimento foi Victor Brecheret, que faleceu em 1955. E a gente teve participação de mulheres nesse movimento, inclusive foi uma participação muito forte das mulheres, né, nesse movimento da Semana de Arte Moderna, que nós temos aí a imagem de uma das principais artistas do movimento, que foi Anita Malfatti, que faleceu em 1964, e as suas obras de arte elas são conhecidas mundialmente, né? E a gente tem outros artistas que participaram desse movimento. O movimento da Semana de Arte Moderna, neste momento da Semana de Arte Moderna, ele contou com vários dias de apresentações, então eram apresentados obras, né? Eram apresentados poemas, eram apresentados composições de artistas brasileiros que traziam essa intenção de trazer uma arte genuinamente brasileira. E como que eles faziam isso? Eles traziam características da sociedade brasileira para suas obras. Claro que isto, num primeiro momento, causou um enorme estranhamento da sociedade, né? A sociedade ela não estava acostumada com essa produção brasileira, com essas características brasileiras. Então, isso foi um grande escândalo naquele momento. Eles trazerem uma ideia de composição artística que trazia uma linguagem coloquial, muitas vezes uma linguagem vulgar, traços do povo brasileiro, características do trabalhador brasileiro nas pinturas. Então, isso tudo foi um grande choque em primeiro momento. Mas foi um momento importantíssimo para a história da arte brasileira. Porque a partir daquele momento o artista brasileiro se sentiu confortável para mostrar a sua composição artística, mostrar que ele tinha uma intenção de mostrar a sua obra de arte, sem se preocupar em trazer elementos da cultura europeia para a sua produção artística. Agora vamos para o checklist da nossa aula. Vamos lembrar o que nós vimos sobre a Semana de Arte Moderna. O que foi a Semana de Arte Moderna? Uma manifestação artístico-cultural. Ela tinha dança, música, poesia, exposição de artes plásticas e palestras. Por isso que a gente falou que ela foi um movimento artístico, foi uma manifestação artístico-cultural, porque ela não aconteceu só na música, só na dança, não, ela conseguiu abraçar todas essas manifestações artísticos-culturais. Ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo, com as datas de 13 a 18 de fevereiro de 1922. Por isso que muitas pessoas se referem à Semana de Arte Moderna como a Semana de 22. Foi um movimento que aconteceu nesse período de 13 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, que foi uma manifestação artístico-cultural, porque ela abraçava várias manifestações artísticas. A gente não falava só de música, só de dança, não. Várias manifestações artísticas foram abraçadas nesse momento da Semana de Arte Moderna. E qual era o objetivo? Era apresentar uma nova concepção artística, mesclando as inspirações europeias com temas nacionais. Romper com o tradicionalismo, academicismo e parnasianismo que vigoravam. Era comum que a nossa arte, a arte que era consumida pelo povo brasileiro, fosse uma arte de origem europeia, por conta, inclusive, do nosso processo de colonização, né? Fomos colonizados por portugueses. Eles traziam essa arte europeia e acabava que a sociedade brasileira consumia essa arte europeia. Então, isso veio cheio de características europeias, cheias de regras, e o artista brasileiro ele tinha como objetivo trazer
uma arte genuinamente brasileira e se libertar dessas características que muitas vezes aprisionavam ali as suas composições. E a influência que teve? As influências das vanguardas europeias. A gente teve influência do expressionismo, do fauvismo, do cubismo, do futurismo, do dadaísmo, do surrealismo. Essas vanguardas europeias, elas serviram como influência para essa concepção, essa nova concepção artística. Então, eles tentavam mesclar essas vanguardas, características, elementos dessas vanguardas europeias para uma produção artística genuinamente brasileira, uma produção artística que trouxesse ali elementos da cultura e da identidade do povo brasileiro. Então, é muito importante a gente entender que esse momento da Semana de Arte Moderna, ele foi um momento que trouxe ali a intenção do artista brasileiro em trazer a sua produção artística genuinamente brasileira, que houve, num primeiro momento, um choque da sociedade, a sociedade acabou achando estranho, causando estranheza, porque não estavam acostumados a essa produção artística genuinamente brasileira, trazendo ali elementos da sociedade e da cultura brasileira. Agora nós vamos para a dica da nossa aula. E vamos para o Anote Aí 1 da nossa aula. E a gente traz uma Anote Aí com música. A música facilita a gente até memorizar melhor, né? Então a gente tem uma musiquinha aqui, ó. Ruptura com o passado, mudança intelectual, Semana de Arte Moderna foi o marco central, justamente porque eles vieram trazendo essa ruptura com o passado, com essa cultura europeia que era muito enraizada, né, na sociedade brasileira. Eles queriam fazer essa ruptura com o passado, essa mudança intelectual, de mostrar uma arte genuinamente brasileira, de se desprender, né, dessa produção artística europeia. A Semana de Arte Moderna foi o marco central, porque a partir da Semana de Arte Moderna houve uma mudança de pensamento em toda a produção artística brasileira, porque foi a partir dali que eles começaram a identificar que eles poderiam sim fazer uma produção artística que trazia ali a identidade brasileira, a cultura brasileira, né, a identidade do povo brasileiro, os traços do trabalhador brasileiro, a realidade que estava acontecendo naquele momento. Então, ruptura com o passado, mudança intelectual, Semana de Arte Moderna foi o marco central, traz características essenciais para a gente compreender o que foi esse movimento da Semana de Arte Moderna e a importância que ele tem para a história da arte brasileira. Vamos para o nosso Anote Aí 2, que é uma continuação da nossa música. Recuperação das raízes da história brasileira através do humor, de críticas e brincadeiras. Então, porque a gente teve uma recuperação das raízes da história brasileira. O artista que veio lá na Semana de Arte Moderna, ele entendeu que a gente precisava recuperar a identidade brasileira na produção artística. Então, eles tinham a necessidade de se identificar com aquela arte, de olhar aquela arte e se encontrar nela. E como eles fizeram isso? Através de humor, de críticas e de brincadeiras também. Durante o movimento da Semana de Arte Moderna, foram apresentadas várias obras de arte. Então, eles mostravam ali muitas composições, poesias, músicas que tinham esses traços de humor, de críticas, né, tentando mostrar que a gente pode ter influência das vanguardas europeias, mas a gente não pode deixar de mostrar a nossa produção artística com características brasileiras. E brincadeiras, eles acabavam brincando muito com aquela produção artística, trazendo a linguagem coloquial, né? Aquelas palavras que muitas vezes eram consideradas vulgares, mas eles utilizavam isso de uma forma lúdica, de uma forma bem humorada, para fazer a sociedade entender que eles estavam trazendo ali uma produção artística brasileira, que a intenção não era questionar a obra de arte europeia, não, era trazer uma arte genuinamente brasileira. E agora nós vamos para o encerramento da nossa aula.
Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre a Semana de Arte Moderna. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, o @Centro de Mídias _AM, marca a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducam. Então fiquem com Deus e até a próxima aula.